Salve, salve família Alviverde! Estamos de volta com mais notícias do nosso Verdão. Só lembrando para você não esquecer de seguir nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like no vídeo. Nos ajude a continuar crescendo. A bola da vez é: será que ainda dá pro Palmeiras ser campeão brasileiro? Acompanhe agora o que foi dito pelo pessoal da Jovem Pan Esportes. Situação aí do Palmeiras. Porque o Palmeiras treinou na tarde dessa quarta-feira, tá? Já se preparando para o jogo contra o Goiás. E aí, a gente tem que falar que o Palmeiras está a 10 pontos do Botafogo. O Palmeiras, a 10 pontos do Botafogo, ele tem o Goiás em casa, agora, e o Botafogo tem o Atlético Mineiro fora. Muito a gente falou sobre essa situação, porque o jogo do Palmeiras nessa rodada é bem mais fácil que o jogo do Botafogo. Se o Palmeiras vence o Goiás e o Botafogo empata, pronto, com o Atlético Mineiro, já vai para 8. Se já vai... Não, já vai para 8 não. Vai para 8. Já vai para 8 a diferença. Se vai para 8 e o Palmeiras ainda tem um confronto direto contra o Botafogo, tudo bem que é no Rio de Janeiro. Se ganha, já vai para 5. É uma estimativa que o torcedor palmeirense vai fazendo agora, porque o Palmeiras está se aproximando do Botafogo. Então, a pergunta é: o Abel Ferreira, né, ele teve aí o retorno de 3 dos 4 jogadores convocados para as suas seleções. Rafael Veiga, Richard Rios e o Piquerez se reapresentaram e orientou um trabalho técnico-tático. A pergunta é: esse Palmeiras hoje, Vanderlei Nogueira, é uma ameaça real ao Botafogo? Porque a gente dizia que o Botafogo estava muito distante, agora já começa a diminuir. E essa rodada pode ser fundamental pela facilidade do Palmeiras no seu jogo, que é em casa contra o Goiás, que está ali brigando contra o rebaixamento, e o Botafogo, que vai pegar o Galo fora de casa. O grau de dificuldade é isso que você falou. O grau de dificuldade é enorme, né? A favor do Palmeiras. O Palmeiras tem, teoricamente, o Palmeiras tem um jogo menos complicado para passar. E se conquistar 3 pontos, será muito importante. E o Botafogo tem um grandão pela frente, que também não está arrancando suspiros, não solta rojões, mas tem um grandão pela frente, que pode complicar a vida do líder do campeonato. Mas ainda assim, eu acho uma distância bem razoável, né, nessa altura do campeonato, né? Eu acho que é importante o que está fazendo o Botafogo, está se segurando faz um tempão na liderança do campeonato. Pode perder o campeonato? Pode. Será um final de maratona. Alguém vai chegar na frente, na reta de chegada. Pode acontecer, mas é muito difícil para aqueles que estão atrás do Botafogo pensar em voos mais altos. Tem que brigar por aquelas posições mais próximas da liderança e esperar o campeonato. Se tiver chance, se o Botafogo tropeçar, tudo bem, já que facilitou a vida, aqueles mais próximos, teve uma briga boa aí, né, pelo segundo, pelo que está mais próximo da liderança. Uma hora é o Flamengo, o Grêmio, aí aparece o Palmeiras, enfim. Mas é muito confortável, eu acho, até agora, a liderança do Botafogo, Asmar. Flávio. Acho difícil o Botafogo perder a competição. Sinceramente, eu acho muito difícil. É só não se apavorar. Isso que você colocou é bem real, pode diminuir sim na próxima rodada, mas a distância ainda é muito grande. Eu comparo muito esse time do Botafogo com o time do Corinthians do Carille, porque realmente é tão surpreendente quanto, né? E eu lembro que o Corinthians chegou um momento em que ele esteve ameaçado. Deixa eu só te contar pra gente chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Flávio. Então, o time do Carille, ele chegou a ficar ameaçado pelo Palmeiras. Houve um jogo em que era um confronto direto. Se o Palmeiras ganhasse, ele passava ou alcançava o Corinthians. Eu não lembro exatamente, mas ele... E aí não deu, empatou. E o Corinthians chegou, não com a grande vantagem que ele tinha no primeiro turno, mas a grande vantagem do primeiro turno fez com que ele perdesse, né, perdesse gordura e ainda tivesse condição suficiente para ser campeão. O Luiz Castro está fazendo um monte de bobagem lá, está inventando pra caramba, mas ainda assim, se o Botafogo mantiver a calma, a distância vai diminuir. Mas ele só precisa de um ponto de vantagem para ser campeão. Então, se ele mantiver a calma, difícil. Ninguém está jogando, você foi muito feliz, André, ninguém está jogando bola, não, tem um time que está voando aí, nada, ninguém. Está todo mundo mais ou menos. E o Botafogo, ele tem uma... Se ele também virar um time mais ou menos, que ele foi muito acima da média. Mas esse Palmeiras é mais acostumado a ganhar recentemente
evidentemente, que o Botafogo. Sim. Ele pode sentir menos a pressão numa reta final, o Botafogo começando a escorregar, o Palmeiras chegando. Quantos anos não tem uma vantagem tão larga? Mas é por isso que eu falei que o Botafogo não pode se apavorar. É isso aí. Eu não acho que ele vai ganhar o título com esse monte de pontos na frente. Isso não. é verdade. Vai diminuir, mas tem que ter frieza, igual o Corinthians do Carille teve. O time do Palmeiras ele não tá jogando tudo isso, né? Dos últimos anos é o pior ano do Palmeiras até agora. Então acho que o Botafogo tiver tranquilidade, vai diminuir sim, é verdade, talvez até amanhã, mas não acredito. Só se caprichar demais. Quase impossível o Botafogo perder esse título. Quase impossível? Eu acho, Eu não acho, não. Não acho mesmo, são 10 pontos. A gente já tinha aí vários títulos que tiraram diferenças até maiores do que 10 pontos. Os 2 ou 3 desde 1971. É muita coisa, é muito difícil. Pode acontecer. Não, desde 71 não, você tem que pegar o pontos corridos. Pontos corridos, 2003. É, desde 2003. São mais de 20 anos. Tem 2 casos ou 3 Não, casos. matematicamente pode acontecer. Claro que pode, mas é muito difícil. Quase impossível. Tem que fazer... Aí não tem ninguém voando, Vanderlei, esse é o negócio. Tem que ter muitos tropeços. Assim, aparece o Flamengo do Jorge Jesus, você fala, não, você tem um carro atrás de você chegando com muita força, mas nada, tá todo mundo correndo igual Fusquinha, né? Então o Botafogo, ele saiu, ele se destacou, e não tem ninguém. Quem é o adversário? Palmeiras. Com a bola que tá jogando, não vai tirar essa diferença toda. Flamengo? Não. Fluminense? Não. Grêmio? Não. Só se o Botafogo caprichar demais mesmo. Começar a perder jogo em casa para time inferior, começar a não conseguir nada quando sai de casa, vai ter que aí se apavorar, né? O risco aí é se o Luiz Castro começar a inventar muito. Se deixar normal, deixa a coisa fluir normalmente, como fez o Cláudio Caçapa, vai acabar, vai diminuir, mas ele vai acabar sendo campeão. Não, o negócio é que a gente tem um momento que é o momento do Palmeiras chegar. Né? É o momento do Palmeiras focar. Porque o Palmeiras agora só tem jogo de outra competição dia 28 de setembro. Ou seja, não precisa poupar. Não, é o momento que o Palmeiras... 28 de setembro é daqui a pouco, velho. Sim, não, daqui a pouco. Tem 2 semanas. Então, dá tempo... Vamos voltar aqui para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre essa situação aí do Palmeiras, se aproximando ou não do Botafogo, são 2 semanas. Então, você não precisa poupar ainda. Mas 2 semanas, quando chega uma semana antes, o foco fica todo no Boca. E o Botafogo não tem nada, ele só tá jogando. Só tá jogando. Essa semana já não tem foco no Boca. Não. Na próxima também não. Tá. É só na outra. Então já dá pro Palmeiras focar. Ah, não. Sim. Tá, mas pode ser uma hora do Palmeiras, opa, vamos aproximar. Mas a prioridade do Palmeiras a prioridade do Palmeiras é Libertadores. Não, que vai aproximar, vai. O segredo é todo esse. Como é que o Botafogo vai reagir com a aproximação? O Botafogo, para ser campeão, não precisa manter 10 pontos, ele precisa ter 1 ponto à frente só. Ele tem 9 para perder, são 3 rodadas. É isso, é não se apavorar na hora da adversidade. Que vai. É muito difícil, de novo, o Botafogo fazer o que fez no primeiro turno. Lógico. Não vai fazer. Mas ele não precisa fazer, ele já fez. Não, ele já fez. Ele tem que tropeçar e os perseguidores não podem tropeçar. E se ele tropeçar e os outros começarem a crescer, ele tem que ter calma. É 1 pontinho só. Ele já fez o que tinha que fazer. É só não estragar o que ele mesmo fez. Tipo assim, se ele mantiver, a gente fez uma conta aqui outro dia, Pilhado, se o Botafogo ganhar os jogos normais em casa, só isso. Porque perder do Flamengo não foi anormal. Se ele mantiver o ritmo, ganhar os jogos normais em casa, ele já praticamente é campeão. Só isso ele precisa fazer. Agora, começa a perder. Vai lá, perde do América em casa, perde do Vasco em casa. Mas se não... O Santos vai lá e ganha. É quase impossível. Muito difícil. Quase impossível. Isso. Ele teria que fazer esse tipo de coisa. Se ele fizer um normalzinho, ganha em casa, descola um pontinho fora com o time mais forte, tá resolvido. Não tem problema nenhum. Nós estamos já na reta de chegada do campeonato. Praticamente. Certo? 2 dígitos de vantagem por líder. É muita coisa. É respeitável. Uma respeitável liderança. É por isso que eu digo, é muito difícil perder. Mas, sim, não seria a primeira vez. Só que eu não sei se essas arrancadas das outras vezes vieram nesse momento do campeonato. Eu lembro daquele ano que o São Paulo ganhou do Grêmio, eram 11 pontos, mas foi logo no começo do segundo turno. Ele perde um jogo no começo do segundo turno, depois já começa a ganhar e o Grêmio começa a ter problema. O time do Fernando Diniz eram 7 pontos, mas ele tinha um jogo a mais. Aí ele perde, o São Paulo perde, o adversário ganha, já fica 4 e tal. Enfim, eu acho que... Enfim, vamos ver. O Botafogo vai ter que caprichar para perder. Muito. Eu acho que... Claro, o Botafogo tem que caprichar muito para perder, mas eu acho que o Palmeiras ainda tem bastante chance de título. Acho mesmo. 10 pontos. Essa rodada é crucial.
Porque essa rodada é um jogo muito bom pro Palmeiras, que é o Goiás em casa. O Palmeiras pega o Goiás na Allianz Parque e o Atlético Mineiro pega o Botafogo lá. Não, isso é verdade. Né? Aí se você diminui agora pra 7, vai que o Botafogo perde lá e o Palmeiras ganha. Cara, é uma pressão surreal no Botafogo que não ganha um título de expressão desde 95. Mas depois você olha a tabela. O último título do Botafogo foi em 95, o título brasileiro com Túlio Maravilha, Gonçalves, Donizete. E até o treinador colocou o cargo à disposição. Depois do jogo contra o Flamengo, é uma loucura. Esse cara pode atrapalhar tudo. Esse cara lógico, pode atrapalhar. Porque aí gera um clima de instabilidade. Com respeito, faltou um pouco de cérebro pra ele naquela declaração. Então, esse cara pode atrapalhar. Esse é o perigo. Esse tal de Bruno Lage aí e o ego dele atrapalharem. Mas acho difícil que ele consiga. Mesmo com toda a incompetência que ele está demonstrando. O cara é líder do campeonato, tem um monte de pontos na frente e põe o cargo à disposição. Chamou manchete negativa pra cima do clube dele. Quer dizer, foi um salseiro que ele arranjou. Pois é. Mas, página virada. Ainda é líder e com folga. E nas últimas, depois dos jogos contra o Boca, Palmeiras passou do Boca. São 13 rodadas até o fim do Brasileiro. Sendo que aí é só a final. Ele só vai ter a final da Libertadores. É um jogo único. Então são 13 rodadas ainda até o fim do Brasileiro, podendo focar exclusivamente no Brasileiro. Então o Palmeiras sabe, se ele ainda quer ser campeão brasileiro, ele tem que manter esse desempenho para aproximar do Botafogo. Porque eu acho que se aproximar, o técnico botou o cargo à disposição, gente. Imagina se a pressão começa a pegar mais. Torcida do Botafogo vendo que o título brasileiro que ela achava que já estava tão perto, está em risco. Eu torço muito pro Botafogo voltar a conquistar um título de expressão. Eu acho legal. Mas o Palmeiras está muito... Né? O Palmeiras está muito acostumado a ganhar. Para o Botafogo são 10 rodadas. Não, e outra coisa, o Palmeiras não está jogando bem. Esse é o ponto. O Palmeiras está jogando bem. O Palmeiras está jogando... Mas mesmo quando não joga bem, ganha. Sim. É um time acostumado a ganhar. O Botafogo também. Um time que tá e o Botafogo está jogando bem. Agora, a pressão é verdade. Um time que está sem ganhar tanto tempo, é claro que é muito pior. A pressão é o líder, né? Agora, é só mantenha-se tranquilo. Só isso, mantenha-se tranquilo. Deixa rolar, que dificilmente alguém vai fazer o que o Botafogo fez no primeiro turno. Nem o Palmeiras, nem ninguém. Se ele fizer o normal, ninguém vai fazer o anormal que ele fez no primeiro turno, ele é campeão. É isso. E não vejo ninguém jogando bola para fazer o que o Botafogo fez no primeiro turno. Não vejo mesmo. Agora, ele perdeu a invencibilidade na última partida, né? Aí em casa. Perdeu, né, pela primeira vez e perdeu pontos. Aí perde de novo em casa, aí a coisa já fica meio enrolada. O Botafogo, ele tem 2 jogos complicados. Ele tem agora o Atlético Mineiro fora de casa. Depois, de novo, fora de casa, ele tem o Corinthians. É um Corinthians, como a gente falou, agora tá poupando o Renato Augusto. Não deve poupar no próximo. Que o Renato Augusto jogando no Corinthians é outro time. E o Palmeiras, na próxima rodada... tem o Grêmio, que aí também é dificílimo. Fora de casa. Mais difícil do que o do Botafogo. Mais difícil que o do Botafogo. Mais difícil o Palmeiras ganhar lá do Grêmio do que o Botafogo ganhar no Corinthians. E aí você começa a ver, o Botafogo começa a entrar numa fase de bons jogos. E outra coisa, todos os adversários mais difíceis, ele já jogou no primeiro turno fora e ganhou. Conseguiu alguma coisa. Esses adversários que ele bateu, o próprio Palmeiras vai jogar lá. Conseguiu jogar no Rio. Surpreendente. Foi tudo que o Botafogo fez até agora foi uma surpresa. Por isso que eu tô falando, ele vai ter que caprichar demais. Ele fez uma campanha fora do padrão pra cima. Pra ele perder, ele vai ter que fazer uma campanha fora do padrão pra baixo. Será que ele vai conseguir no mesmo ano fazer isso? Lá em cima. Dizem, o torcedor do Botafogo fala, né? Tem coisa que só acontece com o Botafogo. Mas ele teria que realmente fazer alguma coisa extraordinária. Muito ruim pra baixo. Tão ruim quanto a maravilha que ele fez lá em cima. Foi tão bom lá em cima que teria que ser, para perder, tão ruim para baixo. Não acredito. Acho que até mesmo apesar do Bruno Lage, acho que ele vai conseguir ser campeão. Né? O treinador tem que ajudar. Não atrapalhar. Lage tem que ajudar. Só ele não atrapalhar. Exato. Se ele não encher o saco, só faz o normal, trivial. Senta aí, deixa, não enchendo o saco, não ficando, colocando o ego dele à frente, querendo mudar todo o esquema do time e tal. Normal, não enche o saco, já basta. Por isso que eu achava que, quando ele fala assim, eu coloco à disposição, se eu sou o técnico, eu falo, aceito. Traz o Cláudio Caçapa, que está lá no time da 2ª divisão da Bélgica, e deixa fazer normal. Normal. Só não encher o saco, o time já ganha.
Ele só vai conseguir perder se ele conseguir brigar sozinho com ele mesmo e arrumar confusão. Fora isso, não acredito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Avante palestra!